Boa noite aos irmãos. Que a graça do nosso Deus seja mais uma vez conosco, no momento de culto, de louvor e adoração. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus por uma breve meditação, mas tem me ensinado muito. Essa semana a minha família teve assim, um momento, assim, um pouco de ansiedade, né? As minhas ficaram internadas e eu para cima e para baixo, a minha garganta também não está muito boa. Mas graças a Deus, elas estão bem de saúde. Tem algumas restrições, mas o mais dificultoso passou. Graças a Deus. Eu tive uma leve sensação do que nosso irmão e pastor Leandro está sentindo, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. O capítulo é 119. Irmão, Salmo 119, dos versos 1 a 8. Eu gostaria que os irmãos, a igreja, lessem comigo esse texto. Ele é bem curto e de muito ensinamento para nós. Salmo 119, dos versos 1 a 8, que tem como título Excelência da Lei Divina. Leiamos. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez diante da Tua palavra, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tens dado de ouvir dela, de aprender com ela, e que ela, Pai, venha nortear a nossa vida, porque nós cremos que ela é a palavra de Deus. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse salmo não tem um autor específico. Na Bíblia a gente não vê, eu pesquisei. Uns acham que foi o próprio rei Davi, outros acham que foi Jeremias, outros que falam que foi Esdras, e assim a gente não tem uma certeza. Mas uma certeza nós temos, que ele tem lições para nós nos 176 versículos. Olha que não é mera coincidência, porque esse texto, ele enriquece a nossa vida através de palavras, da palavra de Deus, que ela é aqui exposta de várias formas, e que o homem muitas vezes não tem atentado para isso. Nós vivemos numa sociedade em que muitas coisas são relativas, ou quase tudo é relativo. E uma deles é a felicidade. Uns acham que a felicidade a gente encontra talvez em dinheiro, bens materiais, no casamento, saúde e outras coisas mais. E o salmista vem falando sobre as bem-aventuranças. Aqui, algumas bem-aventuranças. Não são aquelas que Jesus falou, mas é sobre a lei divina.
E nós vemos aqui, irmãos, que nesses 8 versículos que nós lemos, apenas 8, desde já eu desafio os irmãos a lerem todo o capítulo 119, que a cada versículo que a gente lê e medita, a gente fica maravilhado de tudo que ele tem nos ensinar. E aqui trata a palavra de Deus como algo mais importante da nossa vida. E trata de várias formas. E no decorrer do capítulo são muitas outras formas. Olha, no primeiro versículo fala que trata a palavra de Deus como a lei do Senhor, os que andam na lei do Senhor. No versículo 2, que guardam as suas prescrições. No versículo 3, fala que andam nos seus caminhos. No 4, os teus mandamentos. No 5, observe os teus preceitos. No 6, em todos os teus mandamentos novamente. O 7, os teus retos juízos. E no 8, os teus decretos. Decretos, mandamentos, juízos, estatutos. E todo este salmo, eu pesquisei, todo este salmo fala enfatiza sobre a palavra de Deus. Você pode escolher apenas 2 versículos que não traz uma palavra direta sobre a lei de Deus, sobre os seus preceitos. Mas, olha, vocês podem abrir aí, durante... eu estou falando, folhear alguns versículos aí, olhar, que todos falam sobre os preceitos, a importância da palavra de Deus. E eu gostaria que a gente meditasse um pouco o que ela significa para nós. Mas o crente, muitas vezes, nós temos colocado tantas coisas como prioridades nas nossas vidas. Eu creio que todos têm Bíblias em casa. Mas a Bíblia, ela tem perdido muito espaço com o aparelhozinho que a gente usa constantemente. E muitos têm a Bíblia como uma peça ornamental. Está ali na estante, ou ali em um móvel qualquer, ou sobre a mesa. Mas a gente não tem lido, a gente não tem buscado. E esse salmo, ele fala do anseio do salmista, aquela vontade, aquele desejo, aquela sede de ler a palavra de Deus. E nós vemos que esse salmo e a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. Muitas vezes a gente fala assim, tudo que a gente quiser, a gente vai no Google, pesquisa e acha. A Bíblia tem muito mais. E ela é mais importante do que todas as coisas. Tudo para nós, ela deve ser algo prioritário na nossa vida. Vale mais do que o ouro. O salmista, lá no Salmo, eu vou fazer de forma mais expositiva e os irmãos podem me acompanhar. Lá no Salmo no Salmo 19, o salmista Davi, ele expressa que a lei do Senhor é perfeita. Restaura a alma. Ela é perfeita e é algo que nos restaura a alma. Então, no momento que a gente estiver triste, ansioso, nervoso, abatido, ela nos restaura. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Olha, que valor inestimável que é a Bíblia. A própria Bíblia nos diz que, por que ela tem todo esse valor? Porque ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita de uma forma inspirada por Deus. Era o anseio de Deus, era o desejo de Deus nos falar através da sua palavra. Qualquer profecia, qualquer sonho, qualquer visão que vem ou que vai ao nosso encontro fora da Bíblia, ela não tem valor nenhum, ela não pode ter valor para nós. Porque o que Deus queria, o que Deus quer que nós tenhamos e aprendamos, ela está na palavra de Deus. Ela é perfeita, ela restaura, ela dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Ela deve ser a nossa bússola, que norteia, que dirige, que mostra o caminho. Por que muitas vezes a gente não tem dado o real valor a essa Bíblia? A Bíblia. Muitas vezes, eu não sou contra a tecnologia e tal, mas muitas pessoas hoje já estão vindo para a igreja só com um aparelho. Lá talvez contenha a Bíblia, mas ela ali não contém, lá no aparelho não é só a Bíblia, tem muitas outras coisas.
E quando nós trazemos a Bíblia escrita, é um sinal de que nós estamos apegados a ela. Eu não quero criticar, não quero julgar ninguém não, mas eu acho que o crente não deve abrir mão da Bíblia, do livro em si, porque ele, olha o que vai nos falando aí, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, e muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e destilados salvos. Olha que expressões, que palavreado, ou que tenta falar o que a Bíblia é para nós. Além disso, por ele nos admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Irmãos, não é só conhecer, não é só ler, mas é guardar, é ter no coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E vários outros versículos do Salmo 119 nos mostra a importância da palavra de Deus. O salmista enfatiza que a lei de Deus está na Bíblia, a vontade de Deus está na Bíblia. E tudo isso se culmina na pessoa de Jesus Cristo. Quando o evangelista João escreve lá no início do seu evangelho que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquilo mostra que todas as coisas feitas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi feito. A Bíblia nos mostra, nós só aprendemos isso na Bíblia. Bem-aventurado, feliz, próspero, e nós podemos pensar, o que é bem-aventurado? Para muitos, como eu falei anteriormente, é o dinheiro, é os bens materiais, para muitos é o corpo, é a beleza física, mas nada disso não adianta. Porque a Bíblia nos diz que bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho e andam na lei do Senhor. Ele pode ser irrepreensível, mas se ele não andar na lei do Senhor, ele não será feliz, ele não será bem-sucedido. É observar, é buscar, é guardar as prescrições. Não é à toa que esse salmo fala tantas vezes em guardar a palavra de Deus. Desenha os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Muitas vezes é o verso 18, e eu vou citar alguns versos desse salmo, porque muitas vezes nós nos encontramos com os olhos atados, com os olhos fechados, e não conseguimos ver as maravilhas da lei de Deus, o que ele tem para nos ensinar. O salmista aqui recomenda que nós devemos ler, buscar a palavra de Deus, buscar esse Deus em qualquer circunstância da nossa vida. Quando está triste, vamos ler a Bíblia, ela tem um ensinamento para nós. Quando estamos alegres, quando nós estamos num momento, digamos, de uma encruzilhada, ela tem resposta para nós. Quando nós estamos em apuro, o verso 60 nos diz, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Era o verso 59. Considero os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Muitas vezes nós afastamos da palavra de Deus e nós precisamos voltar. Quando nós lemos, um pregador famoso, não me lembro o nome agora, ele diz que a Bíblia, eu gostaria que os irmãos pensassem e refletissem nisso, a Bíblia nos afasta do pecado. A palavra de Deus nos afasta do pecado, mas o pecado nos afasta da Bíblia. Quando nós estamos lendo em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, tendo aquele anseio, aquele desejo de ler a Bíblia, de buscar o Senhor, nós estamos afastando do pecado, nós estamos longe do pecado.
Mas quando nós pecamos, muitas vezes, nós ficamos sem ler a Bíblia, sem meditar, sem orar. Então que os irmãos pensem, fiquem lembrando dessa frase, que a Bíblia nos afasta do pecado, mas o pecado nos afasta da Bíblia. E ela tem resposta para todas as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Ao verso 71, foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. O crente não está livre de aflição, de dificuldade. E o salmista fala que foi bom ter passado por aquilo para ter aprendido. Muitas vezes, irmãos, nós só aprendemos quando nós sofremos. Quando está tudo bem, as coisas muitas vezes nós só entendemos quando acontece conosco. Uma aflição, uma dificuldade, uma doença, uma morte na família, coisas dessa natureza, a gente só sabe quando acontece com a gente. E a Bíblia tem resposta para tudo isso. São verdadeiros os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Muitas vezes nós somos perseguidos, as pessoas falam de nós, porque nós temos buscado a palavra de Deus. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já era eu perecido na minha angústia. Se a gente for ler todos esses versículos, fala que a lei do Senhor traz tudo o que nós necessitamos. E por que nós precisamos das coisas nós não buscamos na palavra de Deus? Eu gostaria que os irmãos refletissem e pensassem nisso. Um ponto importante que nós temos que avaliar que a palavra de Deus, ela tem autoridade. Lá em Timóteo ele nos diz que, capítulo 3, no verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. Qualquer parte que nós lemos das escrituras, eu convidei e desafiei os irmãos a ler o Salmo 119, porque fala da palavra de Deus, ele fala dos testemunhos, dos estatutos, mas toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil. Ela é inspirada e útil. O desejo de Deus ele tem utilidade para nós, útil para o ensino, repreensão, educação, habilitação e muito mais. E muitas vezes nós não damos o valor devido. Lá, o que nós estudamos hoje, lá no Éden, quando o diabo aparece lá a Eva, e ele coloca uma dúvida. Não foi assim que disse Deus, que da árvore do meio do jardim não comerás, nem a tocarás? Ou seja, Deus não falou para não tocar, falou para não comer. Ou seja, ele vem distorcendo a palavra de Deus, tirando a autoridade da palavra de Deus. E nós temos que ter o cuidado para que a gente não faça da mesma forma, a gente não inverter os valores, a gente errar. A própria Bíblia nos diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A falha nossa de não conhecer. Como doces, outro versículo 103, nos diz que quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. Será que, de fato, a Bíblia tem sido algo prazeroso para nós? Se não, tem alguma coisa errada conosco. Muitas vezes o pecado, a fraqueza. A fraqueza também faz parte de nós pecadores, mas é o pecado que nos faz essa fraqueza. Será que ela tem sido doce ou quando nós lemos a Bíblia ela tem sido amarga para nós? O salmista fala que quão doce as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. É tão agradável a gente pega um pedacinho de favo, de mel, né, e coloca na boca. Aquilo dá um prazer, uma satisfação. O salmista fala que a Bíblia é mais do que isso ainda para nós. Aí, a cada versículo, a cada citação que nós lemos, irmãos, nós vemos cada vez mais a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, para nos educar. Outros versos mais.
Porque eu grifei aqui. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Nós precisamos da piedade, das misericórdias de Deus. E aqui é sempre citando a palavra. Vivifica, a palavra vivifica. O que é vivificar? É dar vida. Muitas vezes nós estamos morrendo com a palavra de Deus. É como se a gente tivesse um remédio em casa, com toda a sua prescrição, e nós não estamos morrendo aí com febre, e um anador, uma Novalgina, um outro lá, mas está lá. E nós morrendo aqui de febre, queimando de febre, e não tomamos o medicamento. Será que ele vai nos sarar? Será que nós vamos... Voltando ao texto, o salmista fala: não pratique iniquidade e andam os teus caminhos. E um verso difícil para nós, mas necessário. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele sabia que o homem não era capaz de cumprir os 10 mandamentos à risca. Por isso que nós vivemos hoje debaixo da graça. Por quê? Porque Cristo veio, foi o único que conseguiu na terra, que conseguiu cumprir a lei de forma perfeita, de forma fiel. Cumpriu por quem? Por nós, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Porque foi o único que cumpriu os mandamentos do Senhor à risca. Mas, às vezes a gente pensa, já que eu não posso cumprir à risca, eu não vou cumprir de forma nenhuma. Ou se eu cumprir 9 e errar em um, eu pequei em todos. Mas o Senhor veio para cumprir isso por nós. E quando nós queremos ser bem-sucedidos, bem-aventurados, quanto mais distante da palavra nós vivemos, mais infeliz nós nos tornamos. E concluindo, irmãos, o verso 7 e 8. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Irmãos, nós temos que pensar, nós temos que mudar muitas vezes a nossa mentalidade e começar a buscar a Deus com integridade de coração. Talvez eu esteja pregando aqui, os irmãos não conhecem o meu coração, como eu também não conheço dos irmãos, mas Deus conhece. Deus sabe se cada um de nós, quem é de nós que temos esforçado para cumprir os seus preceitos, os seus estatutos, os seus mandamentos. E sabe aqueles que não têm esforçado também. O Senhor que nos conhece o nosso coração. E nós só vamos entender isso quando nós tivermos aprendido os retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Quando nós cumprir os decretos de Deus. E hoje nós podemos cumprir através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra é suficiente para nós. Não tem visão, não tem outra visão, outra profecia, outra coisa que vale nada para nós. A palavra é vida, ela é poderosa, ela vivifica, ela gera vida, ela nos traz aos pés de Cristo. Está desanimado? Leia a Bíblia. Triste? Também leia a Bíblia. Alegre? Leia a Bíblia. Desmotivado? Leia a Bíblia. Nas provações? Leia a Bíblia. E gostaria de ler alguns. Eu gostaria que agora um dos irmãos lesse para mim o verso 50 desse Salmo 119, que nos diz o verso 50. Quem encontrar pode ler. Ele consola na minha angústia isso, que a tua palavra me O que nos consola é a palavra de Deus. Então, no momento de a gente
triste, nós precisamos buscar. A Bíblia, a palavra de Deus deve ser o nosso consolo, porque aí nos vivifica. O verso 52, irmão, pode ler também. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Mais uma vez, quando nós lembramos dos juízos, ele nos conforta. E concluindo o verso 50, o verso 71, que eu já li, mas vou ler novamente. Foi-me bom ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, o que nós temos que aprender, temos que entender, é que a palavra de Deus, ela é tudo para nós. E gostaria de concluir orando mais uma vez, pedindo perdão a Deus. Porque muitas vezes nós não temos dado o devido valor à palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque todo o anseio, ela, como eu falei, ela foi inspirada, ela é inspirada por Deus. E todo o desejo, tudo que necessitava ao homem, Deus nos falou através da sua palavra. Que nós possamos fazer como salmista, ter desejo, que a palavra de Deus possa ser mais doce do que o mel para nós. Oremos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, somos fracos, pecadores, mas nós cremos e nós confiamos na Tua palavra, que ela pode nos edificar, ela pode nos sustentar, ela sustenta, ela vivifica, ela nos transforma, porque nós cremos que o anseio de Deus para as nossas vidas, e nós entendemos que nós, de nós mesmos, nada podemos fazer, mas através da Tua palavra, através dos Teus preceitos, dos Teus mandamentos, nós possamos ser vencedores através do Teu Filho Jesus Cristo. Aplica os nossos corações e coloca o desejo de estar buscando a Tua palavra a cada dia. É no nome de Cristo, Teu Filho e nosso Salvador, que nós te oramos e agradecemos. Amém.